Boa noite, gente. Meu nome é Vicente. Eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia do útero. Eu não vou falar muito sobre, eu vou só fazer uma passada por cima, porque a gente já teve a cadeira de anatomia. Mas o útero, então, ele é um órgão de 8 centímetros, que ele está localizado na pelve feminina. E ele tem um papel muito importante na reprodução humana, porque ele faz o implante e a nutrição do óvulo, né, do fertilizado. Ele é responsável, então, pelo desenvolvimento do embrião e do feto durante a gravidez. E ele também ajuda a expulsar o bebê através das contrações. Além que vocês conseguem ver, então, aqui nos slides tem o útero, né, que é aquela região onde fixa o embrião. Tem as tubas uterinas ou tubas de falópio, tem o ovário e tem a vagina. Uh, ele tem três partes principais, que é o colo, o istmo e o corpo. O colo, então, ele se projeta no interior da vagina. O istmo é uma passagem estreita de em torno de 1 centímetro que conecta o colo com o corpo. E o corpo, então, ele encontra-se intraperitonealmente e ele possui um lúmen triangular que ele tem uma conexão com ambas as tubas uterinas. Ele tem três camadas. Ele tem o endométrio, que é a mucosa, a muscular, que é o miométrio, e o perimétrio, que seria a camada serosa ou adventícia. Então, nesse próximo slide, a gente tem a gravidez normal e uma gravidez ectópica. O que acontece numa gravidez normal é que o óvulo fertilizado ele é fixado, né, pela anidação dentro do útero, no endométrio. Numa gravidez ectópica, a anidação, ou seja, a fixação do óvulo fertilizado, ela acontece fora do útero, mais tipicamente nas trompas. Quando um óvulo fertilizado ele se fixa fora do útero, como é o caso de uma gravidez ectópica, essa gestação ela não pode ser levada para frente, porque um óvulo fertilizado ele não consegue sobreviver fora do útero. Ele precisa de espaço para ele crescer e ele precisa de uma fonte de nutrientes. Então, se no caso a mulher não tiver um aborto espontâneo, a gente faz um aborto induzido. A gravidez ectópica ela é uma complicação da gravidez, na qual o feto ele se instala fora do útero. Ele pode se implantar nas trompas de falópio, na cavidade abdominal, na cicatriz da cesárea anterior e também pode ser cervical, ovariana e heterotópica. A palavra ectópica ela é derivada do grego ectopos, que significa fora do lugar. E isso significa a implantação do blastocisto que foi fora do revestimento do endométrio uterino. Ou seja, o óvulo ele é fecundado em algum local inapropriado. A primeira descrição conhecida de uma gravidez ectópica foi realizada ainda no século XI, e a incidência é de 0,3 a 3% das gestações, e é responsável por 6 a 10% das causas de mortalidade materna. Já a incidência, de acordo com a sua localização, ela é mais frequente na tubária, que é quando o óvulo se instala nas trompas de falópio e não chega até o útero. Ela também pode acontecer na cavidade abdominal, que é caracterizada pela presença do óvulo livre na cavidade peritoneal. E nesse tipo de gravidez, a condição do embrião é extremamente precária porque ele acaba morrendo a maioria das vezes no transcurso da gravidez. Esse tipo de gravidez ela é extremamente rara e ela tem a incidência de 0,5%. Ela também pode ser dividida em primária, quando o óvulo se implanta diretamente na cavidade abdominal e nos órgãos, exceto nos ovários e nas trompas, e secundária, quando se origina de uma gravidez tubária que se implantou em outro lugar. O óvulo também pode se instalar na cicatriz da cesárea, mas essa é uma condição muito rara, que acontece 0,01%, e ela é muito perigosa em função dos riscos de ruptura e hemorragia volumosa. A teoria que explica mais ou menos como que acontece esse tipo de implantação é de que o blastocisto penetra o miométrio, que é a camada média da parede uterina, através de uma microscópica abertura na cicatriz. Isso pode ter sido criado por um trauma de uma incisão cesariana segmentar prévia ou de qualquer outra cirurgia. Já a cervical, ela tem incidência de 0,2% e ela se caracteriza quando o saco gestacional se implanta no canal endocervical, que é a porção inferior do útero que entra em contato com a vagina, e ela é bem rara. Mesmo sendo rara, a incidência desse tipo de gestação ela vem aumentando cada vez mais,
devido às novas formas de reprodução assistida e também à disseminação de infecções genitais. Já a ovariana, ela tem a incidência de 0,9% e ela ocorre quando o saco gestacional se implanta em um dos ovários, não chegando ao útero. É importante ressaltar que essa gestação ela pode resultar de alterações da função de captação ovular e também de processos aderenciais e inflamatórios, que esses processos impedem a mobilização tubária e a adaptação sobre a área ovariana. Já a heterotópica, ela é um pouquinho diferente. Ela tem a incidência de 0,6 a 2,5 dos casos a cada 10 mil gestações, e ela é uma condição rara na qual a gravidez ectópica e a intrauterina ocorrem simultaneamente, ou seja, acontece uma gravidez tópica e uma ectópica junto. Já em relação aos lugares onde pode acontecer a implantação da gestação heterotópica, ela é mais comum na tuba uterina. Porém, ela pode ser também cornual, cervical, ovariana, abdominal ou também na cicatriz da cesárea anterior. Os sinais e sintomas, então, de uma gravidez ectópica, eles são difíceis de saber, porque quando está no início da gestação, pois os sintomas são os mesmos de uma gravidez comum. A gente tem que ter sempre em mente que a gravidez ectópica ela é rara e ela só pode ser diagnosticada apropriadamente por um médico. Algumas mulheres elas não sentem nenhum dos sintomas, no entanto, se desenvolver algum, né, provavelmente nota-se os próximos sintomas que eu vou falar entre a quarta e a 12ª semana de gravidez. A mulher sente uma dor aguda, que ela surge e desaparece, e ela também pode variar a intensidade. A dor da gravidez ectópica, ela normalmente é sentida na pelve, no abdômen, e ela pode se estender até os ombros e o pescoço. A mulher pode ter um sangramento, que pode ser mais intenso ou mais leve do que numa menstruação normal. Mas a gente também tem que lembrar que um sangramento no início da gravidez também pode ser sinal, um sangramento da anidação, seria normal. Então teria que ter esse cuidado. Um desconforto ao urinar ou ao defecar, fraqueza, tontura e desmaios também são sintomas. Os sinais da gravidez ectópica, então, eles, como eu falei antes, eles são reconhecidos apenas por um médico durante o primeiro ultrassom da gravidez. Por isso que é essencial seguir todo o cronograma de consultas e principalmente fazer o pré-natal, porque é nessa consulta que tu vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, como ocorre o diagnóstico da gestação ectópica? Ele normalmente é baseado na história clínica da paciente, a dosagem dos hormônios e o que se encontra na ultrassonografia transvaginal. Então, a combinação desses dois exames permite que o diagnóstico ocorra mais precocemente, permitindo assim que possam surgir opções terapêuticas menos invasivas e radicais na paciente. Então, a ultrassonografia transvaginal é o teste mais útil para determinar a localização da gestação. A visualização ecográfica extrauterina do saco gestacional é diagnosticada de gestação ectópica. Todavia, esses achados estão presentes na maioria dos casos. Se o estudo de imagem não é diagnóstico, pode ser que a gestação ainda esteja muito no início e não possa ser visualizada nos exames. Caso isso ocorra, é necessário então realizar a dosagem do HCG até que atinja o limite discriminatório. Então, o conceito de limite discriminatório do HCG. Nível pelo qual o saco gestacional intrauterino é normalmente identificado na gravidez, normalmente situa-se entre 1.500 MUI por ml. O que é isso? Então, são os valores geralmente em 1.000 unidades internacionais por milímetro. Então, o valor de 1.500 é normal. A ausência do saco gestacional intrauterino, justamente com o título de beta-HCG maior de 1.500 MUI por ml, são altamente sugestivos a uma gravidez ou gestação ectópica.
Já o diagnóstico cirúrgico através da laparoscopia ou laparotomia fica particularmente reservado a pacientes com sintomatologia suspeitas, mas quando o exame de ultrassonografia ele é inconclusivo, pois muitas vezes pode estar no início da gestação. Então, sobre o tratamento da gravidez ectópica. Na maioria dos casos, uma gravidez ectópica é tratada imediatamente para evitar que ocorra a ruptura dos tecidos ou hemorragias. Então, a decisão sobre qual tratamento depende de quão cedo a gravidez é detectada e o estado geral da paciente, a gestante no caso. Para uma gravidez ectópica detectada precocemente que não está causando sangramento, você pode ter uma escolha entre o uso de medicamentos ou cirurgia para que vai ocorrer a interrupção da gravidez. Então, aqui a gente tem 4 tópicos e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Exames após tratar a gravidez ectópica. Durante a semana após o tratamento para uma gravidez ectópica, os níveis de HCG no sangue são testados várias vezes. O médico irá buscar por uma queda nos níveis de HCG, que é o sinal que a gravidez está terminando. Então, os níveis de HCG sobem durante os primeiros dias do tratamento para depois disso eles terem uma decaída. Em alguns casos, o teste de HCG continua positivo por semanas até que os níveis caiam completamente. Então, o segundo tópico é a conduta expectante. Para uma gravidez ectópica que parece que a pessoa está abortando o feto por conta própria, você pode não precisar de um tratamento. Ou então, o que acontece? O médico ele vai testar regularmente o seu sangue para certificar-se que os níveis de hormônio da gravidez estão caindo. Então, o principal é o HCG, né? Isso é chamado, então, de conduta expectante. Se você fizer a cirurgia, pode precisar do tratamento de metotrexato depois dela. Então, essa medicação age inibindo o metabolismo do ácido fólico e normalmente é utilizado no tratamento de câncer. Então, o terceiro tópico são cirurgias para a gravidez ectópica. Então, se você tiver uma gravidez ectópica que está causando sintomas graves, sangramento ou altos níveis de HCG, a cirurgia é normalmente necessário nesse caso. Então, o que acontece? Isso ocorre porque isso é necessário porque os medicamentos geralmente não funcionam nesses casos, o que vai tornar uma ruptura desses tecidos mais prováveis conforme o tempo vai se passando. Quando possível, a cirurgia laparoscópica é feita. Caso contrário, para uma gravidez ectópica é necessária a cirurgia de emergência. Então, o último tópico são os medicamentos para a gravidez ectópica. O uso de metotrexato para tratar uma gravidez ectópica pode poupá-la de uma incisão e até mesmo da anestesia geral, mas pode causar efeitos colaterais e demandar uma série de exames de sangue para verificar os níveis de hormônio, a fim de certificar se esse tratamento está mesmo funcionando. Então, essa medicação provavelmente será usada quando os níveis de HCG são inferiores ou menores a 5.000, quando o embrião não tem mais atividade cardíaca, ou se os níveis de HCG não caem ou o sangramento não parar após tomar a medicação. Então, o próximo passo depois disso, então, seria somente cirurgia. Boa noite, turma. Eu sou a Dayana Moura e eu vou estar falando sobre as complicações de todos os tipos de gravidez ectópica. Então, a principal causa, das complicações da gravidez ectópica é a falta de informação das gestantes e a inicialização tardia do pré-natal. Então, elas acabam descobrindo que estão grávidas e não procuram a assistência de saúde, né? Ou elas não sabem que estão grávidas e acabam sentindo os sintomas, e quando elas vão ir na unidade de saúde, aí elas descobrem que elas estão grávidas e que é uma gestação de risco. Então, o diagnóstico tardio, da gravidez ectópica, ela pode ocasionar sequelas, como a infertilidade, a morte da mãe e do filho também. Continuando com as complicações, eu vou falar da gravidez ectópica abdominal. Então, a mulher ela pode sentir dor abdominal,
ruptura do saco gestacional, causando hemorragia para a cavidade peritoneal, sangramento vaginal anormal, insuficiência placentária, causando a morte do feto, infecção, anemia, obstrução intestinal, embolia amniótica, que seria, pelo que eu pesquisei, entra um pouco de líquido amniótico na corrente sanguínea da mãe, e isso causa várias reações graves, como insuficiência respiratória, parada cardíaca e sangramento excessivo. Na gravidez ectópica de cesárea, ocorre a ruptura uterina, hemorragia grave, coagulação intravascular disseminada, elevada morte materna e abortamento espontâneo. Na gravidez ectópica tubária, ocorre hemorragia profunda, perda da fertilidade, lesões no trato urinário e morte materna e do feto também. Pode ocorrer, né? Gravidez ectópica ovariana. Então, normalmente é retirado os ovários, né? E pode causar hemorragia de difícil controle também. E gravidez ectópica cervical. Essa ocorre infertilidade, porque daí eles têm que tirar o útero. E gravidez ectópica hipertrófica, que é sangramento no pós-operatório, depois ocorre um choque e, consequentemente, a morte da mãe. Então, pelo que vocês conseguiram ver nos sintomas de todos os tipos de gravidez, ocorre bastante hemorragia, né? A mãe, ocorre bastante hemorragia em todos os tipos de gravidez ectópica. E foi feita uma pesquisa, né, que a infertilidade é uma complicação que corresponde a 10 a 15% de todas as mulheres que tiveram esse tipo de gravidez. Agora eu vou falar um pouco dos cuidados de enfermagem com uma mulher com gravidez ectópica. Então, o profissional de enfermagem, né, ele deve conhecer bem o assunto para poder estar ajudando essas gestantes que chegam no serviço de saúde com esse problema. Então, o profissional de enfermagem, ele tem que ser capaz de realizar a anamnese. Na verdade, a anamnese normalmente é o enfermeiro, né? Verificar os sinais vitais, verificar os exames que foram solicitados, ver se a mulher tem alguma alergia e fornecer informações a essa paciente. Dentre desses cuidados da enfermagem, também a gente também é responsável pelo período pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, né, nessas mulheres que irão realizar algum procedimento, né, como a esterectomia. Então, nesses períodos, a enfermagem ela vai prevenir, né, possíveis infecções, então vai estar sempre higienizando as mãos, vai estar contando, né, todos os instrumentais necessários, né, vai estar preparando a sala cirúrgica, vai ter um cuidado com a temperatura corporal dessa mãe, na mudança de decúbito, né, depois da cirurgia, e verificar também se ela vai ter algum sangramento ou se ela está sentindo dor. Mas uma das principais funções, né, a principal função da enfermagem, pelo que eu li, é retirar as dúvidas, né, dessa mulher que está com a gravidez ectópica. Então, o profissional de enfermagem, ele vai ensinar, né, de maneira apropriada, né, conforme o estilo de aprendizagem de cada mulher, né, e vai estabelecer uma confiança com ela e ensinar, né, as habilidades que se precisa para o novo estilo de vida que ela vai ter, né, depois de estar fazendo uma esterectomia, né, depois de passar por uma gravidez ectópica.
Então, ele vai fazer com que a mulher também conheça, né, o seu próprio corpo, né? Assim, quando tiver alguma coisa de errado, ela vai conseguir detectar isso e assim procurar uma unidade de saúde. O profissional também, ele vai estimular, né, a conscientização do autocuidado na mulher, né? Então, ele vai informar acerca dos cuidados que ela vai ter que ter para sua reabilitação, né? Também, né, uma mulher que ela passou por uma gravidez ectópica, né, é um turbilhão de emoções, né, porque ela descobriu uma gestação que ela não pode seguir adiante, que ela pode ter várias complicações e que pode ficar, não, né, ficar incapaz de ter filhos. Então, o profissional de enfermagem ele vai ajudar essa mulher, né, com os sentimentos que ela tem. Então, vai intervir, né, na tentativa de ajudar ela a alcançar um nível de adaptação, de recuperação e equilíbrio, né, permitindo que ela amadureça, né, o seu emocional. Portanto, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, toda a equipe, né, ela deve ser capaz de identificar, né, a gravidez ectópica e orientar as gestantes acerca dessa problemática, percebendo os sintomas dessas mulheres e intervir na tentativa de ajudá-las a alcançar um maior nível de adaptação, recuperação e equilíbrio, permitindo seu crescimento emocional. Então, nesse slide a gente vai falar um pouquinho de como buscar apoio. Então, é possível desenvolver depressão após uma perda, seja ela em decorrência de uma gravidez ectópica, de uma gestação normal, seja ela em qualquer tipo de perda. Então, se você apresenta ou conhece alguém que apresenta sintomas de depressão que duram por mais de 2 semanas após um episódio de perda, é necessário que comunique seu médico, pessoas próximas e que busque ajuda ou tente ajudar essa pessoa para que isso não ocorra, não aconteça que futuramente ela sofra episódios mais graves disso. Então você pode contatar grupos de apoio para que assim você conheça a situação de outras pessoas que já passaram por isso, ler, conversar sobre as experiências delas, também manter esse contato de conversa com os amigos e se não conseguir essa passagem para conversa com alguém próximo, pode buscar um conselheiro, um psicólogo ou alguém que possa lhe ajudar a superar essa perda. Então, essas atitudes elas podem ajudar você e sua família com uma perda, tanto na gestação como qualquer outro tipo de perca. Além de que você não precisa passar por essa situação sozinha, que tem sim gente que quer lhe ajudar e que pode lhe ajudar. Só que você vai precisar também se ajudar e procurar essa ajuda.